Nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o conceito de força. A força, só lembrando, é um dos conceitos que a gente usa no finalzinho da nossa oração da serenidade. E nas 2 semanas anteriores, nós elaboramos já bastante sobre o significado disso e sobre a disponibilidade desse recurso para todos os seres humanos. Hoje nós vamos verificar o que acontece quando essa força está ausente e como que a gente pode fazer para trazê-la para o nosso presente. De fato, a ausência de força tem diversos conceitos que se opõem. O primeiro deles é a crueldade. Muitas vezes a gente não entende isso imediatamente, mas as pessoas que praticam atos cruéis no intuito de se sentirem superiores aos outros, aqueles que eles estão tratando de forma cruel, na verdade são pessoas que têm internamente uma fraqueza e que estão usando dessa estratégia para satisfazer ao seu próprio ego. Isso é extremamente comum e os exemplos mais dramáticos são aqueles que se transformam em ditadores e acabam, quando vencidos, por exemplo, suicidando, como demonstrando então de fato a sua fraqueza. Temos muitos exemplos disso na história e esse fato já é conhecido há milênios. O Sêneca enunciou isso há mais de 2000 anos. A outra questão que se opõe à força é a emoção, quando a emoção toma conta da gente. Warren Buffett, um dos empresários mais ricos do planeta, diz que a gente continuará a sofrer se tivermos uma reação emocional a tudo que for nos dito. A verdadeira força, diz ele, é sentar e observar as coisas com lógica. A verdadeira força é restringir as nossas emoções. Se as palavras dos outros controlam a gente, então isso significa que qualquer pessoa pode controlar a gente. As palavras dos outros só podem controlar a gente se nós tivermos uma resposta emocional ao que está sendo dito. Então, como sugestão para evitar essa reação, ele diz: respire e deixe as coisas passarem. Outro conceito que se opõe à força, que é citado nessa reflexão do Gandhi, é o sofrimento. Segundo o Gandhi, segundo, creio eu, todo mundo que nos acompanha, é através do sofrimento e só por meio dele que nós passamos a ter o que ele chama de compreensão interior, o que nós chamamos de autoconhecimento, que é um dos nossos princípios comportamentais. É possível trabalhar o autoconhecimento sem sofrer, mas quando a gente sofre, a gente é obrigado a olhar para dentro da gente. Outro conceito que o Gandhi cita como oposto à força é a incapacidade de perdoar. Aquelas pessoas que não conseguem perdoar, isto é, que guardam rancor em relação a erros, dificuldades que os outros tenham cometido, diz o Gandhi, são de fato pessoas fracas. Aceitar
né, que nós temos a capacidade de perdoar o outro, exige o uso dessa nossa força interior, né? Já tratamos do conceito do perdão em outros momentos, mas tem essa relação com a força. Quem não consegue perdoar, na maioria das vezes, não tem força. Mais uma do Gandhi, conecta com a do Warren Buffett, que falamos há pouco, que diz assim: aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar minha ira, uma das emoções, e torná-la como o calor que é convertido em energia. Ressignificar a nossa ira, né? Nós falamos aqui em termos mais técnicos, né? O Gandhi diz que a ira pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Isto é, a gente não deve deixar de sentir as emoções, mas nós devemos usá-las para impulsionar nossas ações. E esse conceito é conhecido desde a antiguidade, 500 anos antes do Sêneca, que citamos há pouco, o Pitágoras já disse, né, que não é livre quem não obteve domínio sobre si. Um dos opostos, então, né, da força é a escravidão, né, porque a gente acaba, de alguma forma, sendo dependente, seja dos outros, seja das emoções, ou seja, das substâncias que a gente usa para se automedicar ou sentir prazer. Essa questão também é abordada pelo Roberto Chiniachik, que nos lembra que vencer não é competir com o outro, né? Nós temos que derrotar nossos inimigos interiores, né? Todos nós recebemos um pacote suficientemente grande deles. Numa linguagem um pouco mais poética, né? Temos aqui uma reflexão de São Francisco de Assis, né? Frade italiano que viveu no século XII, né? Na Idade Média, e que diz assim: todos somos candidatos à tranquilidade imperturbável. Candidatos. Mas, para tanto, diz São Francisco, temos de lutar e vencer a mais dura das batalhas, na guerra com nós mesmos, que carece de vigilância permanente para eliminar os inimigos que muito conhecemos. Temos que estar sempre atentos, sempre vigilantes, para então conseguir eliminar, olha o tamanho da lista, o ódio, a inveja, o ciúme, a discórdia, a maledicência, a vingança, o orgulho, o egoísmo, e ainda tem 3 pontinhos aí, porque a lista podia ser ainda maior. Então, diz São Francisco, são essas as frentes de luta que devemos travar para vencer a nós mesmos, e então conhecer o terreno sagrado do nosso coração. Tem aí embutido, né, a receita de quais são os inimigos interiores que a gente precisa trabalhar, né? O ódio, o ciúme, o egoísmo, etc. E conforme a gente disse no começo, né, nós vamos falar também do contrário, né? Como que a gente faz para ganhar essa força através do processo que é chamado de presença. Vamos nós basear aqui em algumas reflexões do Eckhart Tolle, né, escritor alemão radicado no Canadá há muitos anos e que já citamos algumas vezes aqui anteriormente.
A primeira observação que ele nos faz é que geralmente a nossa mente tem como se fosse um rádio dentro dela que produz ruído de forma incessante, né? A gente fica o tempo inteiro com esse sistema de pensamentos ativado dentro da nossa cabeça, né? Mesmo quando estamos sozinhos. E isso impede que a gente encontre o ambiente de quietude interior que todos nós carregamos e que, diz ele, é inseparável do ser, né, com S maiúscula, o que nós também chamamos de poder superior, ou Deus, cada um pode dar um nome aí que quiser, né? Pode ser a alma, né? Todos nós temos isso dentro da gente. Mas, nos alerta o Tolle, essa sequência infindável de pensamentos nos afasta disso. Por outro lado, ele nos ensina que a gente não deve procurar a paz, né? A gente tem que, na verdade, evitar qualquer procura, né? Ele nos ensina que não devemos procurar qualquer outro estado além daquele em que você se encontra agora, né? Se você está prestando atenção no que está sendo dito aqui, então tua mente não está produzindo nenhum outro pensamento, você de fato está presente. Mas se você está distraído pensando em outras coisas e as palavras que estão sendo ditas entrando por um ouvido e saindo pelo outro, como se diz, então você está com ruído mental, né? E ele complementa aqui dizendo então que a gente não deve fazer essa busca, porque quando a gente se dispõe a fazer essa busca, então a gente acaba, na verdade, criando um conflito interno dentro da gente, porque nós começamos a gerar pensamentos que facilitem a busca, e inconscientemente, então, criando resistência a esse processo de presença consciente. E ele continua dizendo: no momento em que você perceber que você não está presente, isto é, se tinha aquele ruído na cabeça e você percebeu que tinha aquele ruído, então nesse momento você passou a estar presente. Sempre que você tiver essa capacidade de observar o que se passa na sua mente, você acabou de se libertar nela. E nesse momento, o fator que entrou em cena, diz ele não pertence à mente. Ele é justamente a força da presença. Então, concluindo, ele nos ensina: seja o observador silencioso de seus pensamentos e comportamentos. Você está debaixo do pensador. Você é a quietude que fica debaixo do ruído mental. Você é o amor e a alegria por detrás da dor. Quando a gente perceber isso, então, como diz o He-Man, teremos a força.